Olá galera, bem-vindos a mais uma resolução aqui da ETEC 2014, primeiro semestre, né? Questão 39, vamos lá. Algumas cidades têm implantado corredores exclusivos para ônibus a fim de diminuir o tempo das viagens urbanas. Suponha que, antes da existência dos corredores, um ônibus demorasse 2 horas e meia para percorrer todo o trajeto de sua linha, desenvolvendo uma velocidade média de 6 km. Se os corredores conseguirem garantir que a velocidade média dessa viagem aumente para 20 km por hora, o tempo para que um ônibus percorra todo o trajeto dessa mesma linha será de... Então aqui, galera, a gente pode resolver de dois jeitos. O primeiro jeito é a gente lembrando daquela relação que a distância percorrida ela é igual à velocidade média vezes o tempo. Então, se eu estou com uma velocidade tal e percorrer por tanto tempo, eu vou viajar a uma distância definida, certo? Então, aqui nesse problema, o que eu tenho? Eu tenho o tempo que ele demorava para fazer a viagem e eu tenho a velocidade média. Então, eu consigo achar qual é a distância, né? Qual é a distância dessa viagem, quantos quilômetros tem o trajeto do ônibus, certo? Então, a distância vai ser velocidade, 6, né? Aqui. Vezes o tempo. Ele demorava 2 horas e 30 minutos. Ou 2 horas e meia, né? 2,5 horas. Isso daqui dá quanto? Vamos lá. 6 vezes 2,5. Aí coloco vírgula zero, porque vírgula tem que ficar embaixo de vírgula. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 6 dá 30. E coloco a vírgula, coloco mais. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 6 dá 12. Então, isso daqui dá 0, 0. 3 mais 2, 5. 1, 15, galera. Então, a distância desse trajeto é de 15 quilômetros, certo? Então, agora eu vou usar a mesma relação, distância igual a velocidade vezes tempo, só que agora eu tenho a velocidade média que eu quero, a distância é fixa, né? Ele só vai estar andando no corredor, então ele vai estar andando a uma velocidade maior, só que a distância é a mesma, é 15 km. E eu quero achar em quanto tempo ele vai fazer essa viagem agora, né? Vai abaixar para quanto tempo? Ao invés de 2 horas e meia, vai ser quanto tempo, certo? Então vamos lá. Eu tenho que a distância, que é 15 km, é igual à velocidade, que agora eu quero que seja 20 km por hora, vezes o tempo, que eu não tenho. Então, esse 20 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, o tempo é igual a 15 sobre 20. Então, vamos fazer essa divisão aqui na mão, né? Porque a gente está em prova, prova não tem calculadora. 15 sobre 20. Perceba que o 20 é maior que o 15. Então, quantos 20 cabem dentro do 15? Nenhum, né? Então, a manha que a gente faz aqui é, a gente coloca um 0 aqui nesse número e coloca um 0 aqui. E aí, todos os próximos números da divisão vão ser depois da vírgula, porque essa divisão vai dar um número menor que 1. Certo? Então, quantos números 20 cabem dentro do 150? Né? 20 vezes 1 dá 20, vezes 2 dá 40, vezes 3 dá 60, vezes 4, 80, vezes 5, 100, vezes 6, 120, vezes 7, 140 e vezes 8, 160. Então, vezes 8 já não cabe, porque é 160, mas 7 cabe, porque vai dar 140. E de 150 para 140, sobra 10. E a gente faz a mesma coisa. A gente põe um 0 e passa para a casa do lado. Então, o próximo número vai ser dessa casa aqui. Quantos 20 cabem dentro do 100? Bom, cabem 5. A gente estava contando antes e viu que 5 vezes 20 dá exatamente 100. Certo? Então, o tempo aqui ele deu esquisito, né? Ele deu 0,75 de uma hora. E quanto isso é em minutos, né? Bom, uma hora equivale a 60 minutos. Então, 0,75 vezes 60 vai me dar a quantidade em minutos que o ônibus está fazendo esse trajeto. Então, vamos lá. 60,00 vezes
0,75. A gente coloca 60,00 porque a vírgula tem que ficar embaixo de vírgula, né? Então fica 5 vezes 0, 5 vezes 0, vírgula, 5 vezes 0, 5 vezes 6, que dá 30. Mais 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0, vírgula. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 6, 42. Então, mais. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Aqui vai dar tudo 0, né? 0 vezes 0, 0. E 0 vezes 0, 0. Então, somando. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. A vírgula é essa daqui, né? É sempre a da última linha. 3 mais 2 são 5. E 4 mais 0 são 4. Então, aqui, gente, a gente achou a quantidade em minutos. Então, T é igual a 45 minutos. Certo? Que olhando aqui nas alternativas, seria a alternativa B. Mas tem um outro jeito da gente fazer, que eu vou ensinar para quem quiser ver, para quem quiser continuar no vídeo. É um jeito encarando como grandezas inversamente proporcionais. Então, o que são grandezas inversamente proporcionais? Já vou mostrar para vocês na prática agora com o próprio exercício. Grandezas inversamente proporcionais é quando uma grandeza aumenta quando a outra baixa. Então, percebe aqui, ó, se a velocidade média aumentar, o tempo para percorrer esse trajeto abaixa, certo? Eu estou andando mais rápido, vai tomar menos tempo. Agora, se eu estou andando mais devagar, vai tomar mais tempo. Então, quando um abaixa, o outro levanta. Então, isso são grandezas inversamente proporcionais, certo? E do que isso adianta, né? Por que eu estou falando disso? Porque a gente pode usar a regra de 3 um pouquinho diferente do que a gente geralmente usa, né? Então, a regra de 3 a gente teria 2 horas e meia estão para 6 km por hora, assim como x, que eu não sei quantas horas vai demorar, está para 20 km por hora. Na regra de 3, para grandezas diretamente proporcionais, né, quando uma cresce, a outra cresce também, a gente multiplicaria em cruz. Só que como a gente está falando de grandezas diretamente proporcionais, a gente multiplica reto, certo? A gente multiplica reto e iguala essas duas. Então, vai ficar 2,5 vezes 6 igual 20 vezes x. O 2,5 vezes 6, olhem aqui quanto é que vai dar. 6,0, 2,5 multiplicado. 5 vezes 0 é 0, vírgula. 5 vezes 6 é 30. 2 vezes 0 é 0, vírgula. 2 vezes 6 é 12. 0, 0. 3 mais 2, 5. 15. Então, perceba que eu vou acabar com 15 igual 20 vezes x. Isolando esse x, né, esse 20 que está multiplicando, eu passo ele dividindo, vai ficar x igual 15 sobre 20. Que, se vocês lembram, é exatamente o que a gente chegou, né? Só que a gente não deixou assim, a gente fez essa divisão. A gente fez a divisão do 15 pelo 20, que aí põe o 150, aí põe o 0, aí isso vira 7 e tal, e acabou dando 0,75. Mas perceba que a gente chegou no mesmo lugar, né? Encarando como grandezas inversamente proporcionais. Então, isso é só um outro macete, caso você não lembre das relações, né? Que nem a primeira vez a gente usou aquela relação, distância igual a velocidade vezes tempo. Se você não lembrar das relações, você encara as grandezas do jeito que elas são. Muito obrigado e até a próxima resolução.